No sertão nordestino, onde a terra seca se mistura com a luta pela sobrevivência, muitas histórias se cruzam e formam um imenso legado do cangaço. Uma história pouco conhecida, mas não menos importante, é a de Maria, uma mulher corajosa e destemida que, em plena era do cangaço, se uniu ao bando de Lampião, enfrentando os mesmos perigos e desafios que os homens do grupo. Maria não era apenas uma mulher do sertão, ela era uma cangaceira que, com sua força e determinação, se fez respeitar entre os ferozes guerreiros da Caatinga. A história de Maria, a cangaceira, começa com sua vida simples e difícil no sertão. Como tantas outras mulheres nordestinas, ela conhecia bem a dureza da vida nas secas, o trabalho árduo, a luta constante para alimentar sua família e a angústia da perda dos entes queridos para as doenças que assolavam a região. No entanto, o que tornava Maria diferente era sua determinação e sua coragem. Ela não era uma mulher submissa às regras da época, não se conformava com a opressão dos coronéis e das forças governamentais, e sempre buscou um modo de lutar pela sua liberdade e pela de outros, como ela. A jornada de Maria para se tornar cangaceira começou quando, após a morte de seu marido, que foi assassinado por um coronel durante um conflito de terra, ela decidiu se juntar ao bando de Lampião. O ódio pela injustiça, a vingança pela perda do marido e o desejo de lutar contra o sistema de opressão que assolava o sertão a empurraram para essa decisão. Ela sabia que a vida no cangaço não seria fácil, mas também sabia que, como mulher, tinha poucas opções no sertão. Se não fosse cangaceira, a única alternativa seria viver sob a sombra dos coronéis, ou sofrer nas mãos de homens que viam as mulheres como propriedades, e não como seres humanos com direitos. A entrada de Maria no bando de Lampião não foi fácil. No começo, ela teve que provar seu valor. No mundo do cangaço, ser mulher significava ser vista com desconfiança, especialmente no grupo de Lampião, onde a maioria dos cangaceiros era formada por homens. Muitos deles viam a ideia de uma mulher armada como algo incomum, até mesmo desrespeitoso, mas Maria não se intimidou. Ela mostrou sua coragem desde o início, participando de emboscadas, enfrentando os soldados da polícia e se destacando pela sua habilidade com as armas. Sua presença no grupo foi, aos poucos, aceita, até que ela se tornou uma figura respeitada e, em muitos aspectos, temida. Maria, como muitos outros cangaceiros, conhecia as dificuldades da vida no sertão. As longas caminhadas sob o sol escaldante, as noites passadas ao relento, sem abrigo ou comida, era um desafio constante. Mas o sofrimento não a detinha, ao contrário, só a fazia mais forte. Ela sabia o que significava perder tudo, e essa dor foi o que a impulsionou a seguir em frente, sem olhar para trás. Cada dia no cangaço era um dia de luta pela sobrevivência, mas também um dia de resistência. Maria não estava ali apenas por vingança, mas por um ideal de liberdade e justiça, algo que todos os cangaceiros, mesmo com suas falhas, buscavam. O relacionamento de Maria com Lampião, o chefe do bando, também foi algo que marcou sua trajetória. Lampião, apesar de sua imagem de durão e temido, sabia reconhecer o valor de seus cangaceiros, independentemente de serem homens ou mulheres. Ele admirava a coragem de Maria e a maneira como ela se impunha no grupo. Mas, como era comum no bando, Lampião também era exigente e implacável com qualquer erro ou desobediência. A disciplina era a chave para a sobrevivência no cangaço, e Maria soubera cumprir essa regra à risca. No entanto, a vida no cangaço não era feita só de batalhas contra a polícia ou os coronéis. A guerra psicológica também era um aspecto presente. A constante ameaça de traição e a desconfiança entre os membros do bando eram fatores que tornavam a convivência ainda mais difícil. Maria não era uma mulher de muitas palavras, mas sua firmeza e coragem ajudaram-na a conquistar o respeito de seus companheiros. Ela sabia que para a Survivor era preciso confiar em poucas pessoas, mas ser leal àquelas poucas. Esse comportamento tornou Maria uma das cangaceiras mais confiáveis do bando. A jornada de Maria também foi marcada pelas perdas. A cada emboscada, o bando perdia membros, e Maria teve que se acostumar com a morte de seus companheiros. Perder amigos, ver pessoas que haviam compartilhado a dor e a luta pela sobrevivência desaparecerem diante de seus olhos, fazia parte da vida no cangaço. Mas a dor da perda era algo que Maria conseguia suportar, porque ela sabia que a única forma de sobreviver naquele mundo implacável era continuar em frente. Para ela a luta era eterna, e a morte, uma possibilidade constante. Mas ela não se entregava à desesperança. Cada morte a tornava mais forte e determinada a seguir seu caminho. As batalhas também eram constantes, e apesar da guerrilha e dos combates, Maria nunca perdeu sua humanidade. Mesmo em meio ao caos, ela encontrava formas de se conectar com outros membros do bando, especialmente com as mulheres, que muitas vezes
eram as mais vulneráveis. A cangaceira Maria não era apenas uma lutadora, mas também alguém que cuidava dos outros, que compartilhava a dor, mas também as alegrias pequenas, que surgiam em meio a tanto sofrimento. Ela sabia que, mesmo na vida do cangaço, havia momentos de humanidade que não podiam ser perdidos. Mas com o tempo, a vida de Maria no bando de Lampião se tornaria mais difícil. O governo e os coronéis estavam cada vez mais implacáveis, e o cerco ao cangaço estava se fechando. Muitos cangaceiros foram mortos ou capturados, e o bando de Lampião, antes temido e respeitado, começou a se enfraquecer. A história de Maria, no entanto, é uma das poucas que transcendeu o fim do cangaço. Mesmo com a morte de Lampião e a queda de muitos outros, Maria permaneceu firme, e sua lenda como uma cangaceira do sertão continuou viva. A história de Maria é uma história de superação, resistência e coragem. Ela provou que, mesmo em um mundo dominado por homens e pela violência, uma mulher poderia ser forte, corajosa e respeitada. A jornada de Maria não foi fácil, mas ela se tornou uma figura símbolo do cangaço, mostrando que as mulheres também tiveram um papel fundamental nessa luta. E embora o cangaço tenha chegado ao fim, a memória das cangaceiras como Maria permanece viva na história do sertão, como exemplo de resistência e força. Se inscreva no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe para que a memória de Maria, a cangaceira, e de tantas outras mulheres que fizeram história no cangaço, seja preservada e lembrada por todos.